Olá! Então, hoje a gente vai gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema que a gente vai abordar é a hora certa de separar, de cindir o patrimônio ou a empresa. É natural que os pais queiram que os filhos fiquem juntos e unidos, inclusive no patrimônio e na empresa familiar, e muitas vezes essa aliança funciona realmente muito bem. Mas a gente precisa lembrar que os filhos, os netos, os primos, as gerações seguintes não necessariamente são pessoas que se escolheram para serem sócios ou para serem titulares coproprietários de um patrimônio, né? Existe um certo tabu em relação à separação de patrimônio, saída de empresa, quando um ou mais herdeiros querem sair, realizar esse investimento e seguir as suas vidas de uma outra forma. Muitas vezes eles são vistos como aquela ovelha negra que quer se desgarrar, que não quer permanecer na família, enfim. Mas a gente sabe que o que mantém uma família unida não é o patrimônio, não é o sobrenome, não é a empresa, mas sim as afinidades, o convívio, as boas relações, o respeito, a admiração, enfim. E tudo isso tende a se deteriorar quando os familiares não estão de acordo com, por exemplo, a gestão de uma empresa ou de um patrimônio. E aí a gente vai para o pior dos mundos, né? Todo mundo brigando, as relações se deteriorando, o patrimônio se deteriorando, enfim. Então, o que fazer e o que não fazer, né, para evitar isso, como se preparar para eventualmente uma situação nesse sentido, sempre pensando que se é verdade que os pais querem os filhos juntos e unidos, também é verdade que os filhos não gostariam de ver o patrimônio que amealharam ao longo de uma vida, com dedicação, com sacrifício, sendo se deteriorando por conta de brigas e desentendimentos, ou até muitas vezes porque juridicamente alguém toma posse num inventário, ou seja lá em que situação, e é um herdeiro não capacitado, enfim. Então, a pergunta aqui, o nosso debate é qual é a hora de se separar, de se preparar para isso e como fazer isso, né? E para falar sobre esse tema, os nossos convidados são esses três profissionais super experientes, competentes e conhecedores do assunto. O Emerson Drigo, que é advogado, mestre em Direito Econômico e Financeiro, atuante nas áreas societárias, contratual, de propriedade intelectual e tributária, sócio de escritório. O Renato Vilela, também advogado, mestre em Direito dos Negócios, fazendo agora um doutorado em Direito Comercial, também é bacharel em Ciências Sociais, especialista em Direito Societário, Organização Patrimonial e Planejamento Sucessório. E o Otávio Vilares, engenheiro, tem pós-graduação em administração, MBA executivo internacional, é membro de conselhos e é um consultor especialista em governança corporativa e familiar. E eu sou a Roberta Prado, eu coordeno o GEF e eu vou mediar essa conversa. E eu vou começar perguntando aqui para o Emerson, como é que tem sido, na experiência do seu escritório, o tratamento em relação a esse tema? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado, Roberta, pelo convite para estar aqui com um pessoal tão qualificado. Renato, conheço de longa data, Otávio também, já dos nossos encontros presenciais, que eu espero que em breve possam retornar. Você, hora concurso, dispensa apresentações, né? E, de fato, você tem... O que eu percebo bastante na experiência aqui do escritório, diversos planejamentos que a gente tem assessorado, é que falta muito diálogo, né? Falta um diálogo honesto, sincero entre o patriarca ou a matriarca, enfim, o empreendedor originário, né? Quem estruturou aquele negócio, com seus herdeiros. E muitas vezes uma confusão muito nítida, a confusão entre
ser sócio e ser gestor do negócio. Não é? Parece clichê, algo muito clássico dos estudos aí de planejamento sucessório, mas acontece muito. Muitas vezes o formador do patrimônio, ele sonhou não só em construir aquele patrimônio, conseguiu, chegou lá, né, mas sonhou também com um determinado herdeiro ou herdeira que fosse lidar, que fosse tratar daquele patrimônio após o seu falecimento e tem um ideal na cabeça e quer, de certa forma, colocar aquele ideal para funcionar. Só que esquece de combinar isso com os herdeiros, né, desde criança. Esse é o ponto. Então, os herdeiros crescem, muitas vezes crescem com aquele modelo mental que o pai trouxe, o pai e a mãe trouxeram, né, para a vida, e todo mundo se esquece que entre o ideal e o possível é uma grande distância. Né? Vê-se aí, portanto, os herdeiros assumindo o papel que os pais desenharam para eles, sem uma consciência sequer do que é o patrimônio, de como ele pode ser gerido, de como ele pode ser empregado, com tabus, como você falou, quer dizer, cindir, separar o patrimônio familiar, como assim? É isso que garantiu a estabilidade da família até esse momento? Eu vou deixar isso ser separado? Não, de forma alguma. Mas e se o herdeiro não tem aptidão para aquele negócio e tem para outros? Como é que eu posso lidar com isso? Não necessariamente com uma cisão, eu posso diversificar as atividades, criar um grupo familiar econômico, né? Histórias de sucesso para isso que não faltam, mas falta muito treinamento desde criança. Né? E aí, puxando um pouco meu lado nerd aqui, que acho que os outros talvez também compartilhem, né? Eu acho que treinamento de herdeiro é igual treinamento Jedi. Né? Você começa com 5 anos de idade e se começar com 6, 7 já está tarde. Mas ainda dá para recuperar. Né? Você tem que ensinar o que é aquilo, como lidar, enfim. O que infelizmente não se verifica muito na prática. E quando chega num escritório, talvez já ficou um pouco tarde. Né? Acho que cabe a nós provocar esse diálogo, né? Para tentar adequar, para tentar isso conjugar antes isso. de acontecer a sucessão, né? Porque o que você está Sim. falando é que muitas vezes o fundador ele é muito bem sucedido, o fundador, a fundadora, o casal, enfim, ou até os sócios são muito bem sucedidos no negócio, mas eles talvez não tenham sido tão bem sucedidos na preparação dos seus herdeiros, né? E aí deixar escolher alguém sem combinar com os russos acaba dando ou podendo dar alguma confusão. Como é que Exatamente. você Até vê porque isso? o escolhido, a escolhida acabam se julgando os únicos e legítimos herdeiros, né, em detrimento dos demais. Mas, enfim, Exato. desculpa te cortar aqui, acho que você ia Não, passar tudo bem. para implotar. E você, Otávio, como é que você vê isso, assim, na sua experiência, que não é uma experiência de advocacia? Não é de advogado, mas assim, eu trabalho bem com os 2 colegas advogados, aliás, 3, né, Roberta também, 3 colegas advogados, aí, colegas, amigos e chefe, porque eu não sou advogado, mas o que eu mais trabalho no dia a dia são co-advogados e psicólogos também, né, porque são quase 30 anos lidando com famílias empresárias, e eu acho que, assim, o que o Emerson colocou é bem interessante. Tem uma coisa que cada família tem a sua particularidade. Então, assim, eu não acredito em metodologia pronta, que você tira na estante, assim, aquele livro, aquela metodologia. Cada família tem um DNA diferente, uma lógica que funciona ou não funciona. Então, assim, é natural. Isso que você falou, Roberta, no comecinho, sobre geralmente os pais, né, sempre querem a família unida, junto. Vamos trabalhar todo mundo junto, vou deixar um legado aqui, todo mundo trabalhando junto. Eu acho que depende muito, primeiro, de como foi a educação dos filhos, né, no ambiente, e aí um pouco do que o Emerson falou, né, dessa educação Jedi desde pequeno, só que principalmente para eles aprenderem que eles vão herdar algo, aprender a ser herdeiro e não obrigatoriamente executivo daquilo. Porque é o exemplo que eu sempre dou, o cara, sei lá, fez uma fábrica de parafuso e o filho quer ser músico ou tem o dom para ser médico, a filha vai ser médica, não sei. Ele não vai tomar conta da fábrica, mas ele tem que ser formado, essa filha, esse filho, ser formado a ser um bom herdeiro, que é o quê? Saber ver os resultados, analisar os resultados finais, escolher um bom conselho para tocar a empresa, bons executivos para tocar a empresa, e depois olha lá o balanço, os resultados, o balancete, enfim, e é o papel de herdeiro, de acionista, de cotista, sei lá qual for o modelo,
mas assim, como dono, olhando, né, a saúde da coisa, para que a coisa seja próspera, mas não obrigatoriamente querer atuar no dia a dia da coisa se não tiver o dom para aquilo. É óbvio, o sonho de todo pai é que os filhos sigam os passos até no próprio ofício, seja essa fábrica de parafusos, seja se eu montei um hospital, eu quero que meus filhos sejam médicos ou bons gestores hospitalares e por aí vai. E o momento, eu acho, Roberta, vai muito primeiro, da educação que a família tem. Eu já lidei com famílias empresárias que tinham uma noção perfeita, até de governança, uma coisa meio até intuitiva, muito legal. Então, foi um trabalho muito tranquilo, que floresceu bem. Até de membros da família que atuavam lá e que abriam espaço para que profissionais de mercado ocupassem o lugar. Uma vez, um rapaz que era diretor, tinha um outro diretor, a gente estava escolhendo quem ia ser o próximo CEO, e um era herdeiro, o outro não. E os dois irmãos da primeira geração falaram, olha, a consultoria tem que definir isso aí. E foi muito interessante, porque quando eu fui falar com o herdeiro, Otávio, eu já sei o que você quer. Você quer aquela... Não sou eu, é ele. É o cara de mercado. Porque ele falou, ele, apesar de ser de mercado, ele vai cuidar do meu patrimônio muito melhor do que eu. Então, essa maturidade, essa lucidez é muito legal. E tem outras famílias que ainda estão naquele estágio que, assim, a pessoa não sabe separar o que é o dinheiro da operação e o que é o dinheiro da família. Então, assim, o dinheiro da empresa vai pagar o supermercado da casa deles. O dinheiro da empresa vai pagar a gasolina do carro quando o cara viaja de férias. Então, é uma mistura total dos dinheiros, né, em que bolso que está. Então, aquele velho modelo do John Davis, né, do Gerson, tal, dos 3 círculos, é muito importante separar bem o que é família, o que é gestão, o que é patrimônio mesmo, né? Então, eu acho que cada caso é um caso aí, para a gente caminhar nisso aí. Não, com certeza cada caso é um caso, mas é importante realmente a gente olhar cada filho com as suas características, né, e naquilo que ele pode ser bom, porque às vezes ele não é um bom gestor, mas ele pode ser um excelente acionista ou alguém que gere o patrimônio. E outra coisa que eu falo é que dinheiro de fato dá trabalho, tem muita coisa que é chata, né? Mas assim, não ter dinheiro é mais chato ainda. Então, é melhor você aprender a cuidar desse dinheiro, mesmo que isso te tome algum tempo, porque de alguma forma você vai ter que participar, seja saindo da estrutura familiar, seja permanecendo nessa estrutura. E, Roberta, só um comentário, desculpe, nisso que você falou, exatamente o que você falou, nessa educação aí para o dinheiro, tem um outro aspecto aí que é a responsabilidade, né? Porque, assim, bem ou mal, eu não quero saber de nada que o papai criou, nada que a mamãe criou, sei lá quem, meu avô, meu tio, não quero, sabe, eu quero viver mais alienado, mas tem um outro lado que é o seguinte, eu, enquanto acionista daquilo, eu tenho uma responsabilidade social muito grande, porque se aquilo emprega não sei quantas famílias, né, funcionários dependem daquilo, então eu tenho que ter, no mínimo, essa consciência e ter uma responsabilidade social nisso aí também, né? Exato. E você, Renato, como é que você conversa com os seus clientes? Quais as confusões que aparecem, as soluções, enfim? Aqui na cozinha de casa, acho que coincidentemente a nossa confusão é sempre que o patriarca, barra matriarca, ele quer mandar depois de morto, né? Então, acho que essa primeira conversa é sempre dura, né? Porque você fala, olha, ok, cara, mas eu acho que, na verdade, o objeto desse planejamento aqui não necessariamente é a sua vontade, mas o que vai ser do futuro dos seus filhos, ou herdeiros, enfim, seja lá quem for, no futuro próximo. E costuma ser um choque, né? Porque, assim, tudo bem que você criou, foi o seu sangue, o seu suor, o seu esforço, mas daqui para frente você precisa ser um pouco mais altruísta. No geral, pelo menos aqui pela experiência do escritório, tem tido sucesso. Do tipo, olha, o primeiro contato é ruim, eu acho que é um trampo, você vai começar a ter que pensar numa coisa que você talvez não gostaria, mas as conversas costumam evoluir. Assim. Confesso que aqui o pessoal é muito técnico, a gente é muito pouco psicólogo, muito técnico. Então, no final das contas, a gente acaba convencendo a turma com opções contratuais e como que no final do dia aquilo vai funcionar na prática na mão dos herdeiros dele. Né? Então, tudo bem, assim, você não está muito confortável em discutir isso, mas deixa eu mostrar a mecânica e como isso vai ser interessante no futuro. Como seu filho vai poder exigir isso do outro, como que vai funcionar a dinâmica entre eles. E aí vai, mas assim, entre as pessoas entre as famílias que isso tem acontecido, volta ao exemplo, a fala genérica aqui anterior, que é cada caso é um caso e é uma grande verdade. Então,
Às vezes, a depender da origem étnica da família, tem mais facilidade para lidar com esse tipo de conversa, orientar sobretudo, pelo menos aqui na nossa experiência, tem sido um pessoal super esclarecido com isso, muito tranquilo, tudo bem, entendi, vou morrer daqui a pouco. Os dispositivos contratuais que vão funcionar com os herdeiros são assim, assim, assado, ao passo que o nosso lado de cá, latino, costuma ser um pouco mais complicado com esse tipo de conversa. Uhum. Mas existem, de qualquer forma, alguns instrumentos e algumas cláusulas contratuais, por exemplo, que a gente chama de way out, né? A cláusula de liquidez, o como sair disso, né? Então, por exemplo, num contrato social ou num acordo de sócios, você ter ali a possibilidade, uma opção de venda ou, eventualmente, uma opção de saída com a sociedade comprando a sua participação ou os outros sócios, aí colocar ali uma forma de avaliação, ou até, muitas vezes, se houver alguma separação, algum divórcio, que esse ex-cônjuge também não entre, enfim, aí você tem que ter isso regrado. Mas, assim, vocês percebem que os fundadores, as fundadoras, as famílias têm essa preocupação em pensar em um way out ou não? Né? Porque eu vejo que, especialmente em escritórios de advocacia, chega um momento que não tem acordo, não dá mais para deixar aquelas 2 pessoas, ou 3 ou 4 sócias. Né? Isso, sem dúvida, vai dar um problema de gestão, enfim, até da saúde da empresa. E se isso tiver que ser resolvido em juízo, aí esquece, né? Então, como é que vocês veem isso, assim, Emerson? Você já trabalha isso a priori? Porque eu já ouvi até dizer que é na constituição da empresa que você tem que pensar nas saídas dos sócios e de eventuais sucessores, né? Eu acho muito bem colocado, Roberta, e acho que é alguma coisa que o Renato colocou aqui, e que eu estou de pleno acordo também, é muito o perfil nosso aqui. A gente, inclusive, já trabalhou junto, né, Renato, em alguns O casos. pessoal do GEF, todo mundo já trabalhou A gente junto. acaba, não tem por onde, mas é curioso, eu queria trazer aqui uma coisa, uma outra questão ligada a essa, né, que é quando a gente atende aqui o pessoal da segunda ou da terceira geração num planejamento, costuma ser mais fácil a aceitação de uma solução técnica como essas, né? Eu acho que essa tua fala tá completamente correta, né? Eu costumo usar muito em aula. Qual é o momento de planejar? É o momento que está tudo bem. Você não vai deixar para planejar quando está todo mundo brigando, né? Então, e quando é que está tudo bem? É justamente no momento de constituir ou a holding familiar, um fundo, ou enfim, o instrumento que for para gerir aquele patrimônio, que eu tenho que pensar no que pode acontecer no futuro. Porque, de fato, o relacionamento pode evoluir, as pessoas que se casam, têm filhos, mudam de opinião, né? Há questões políticas que às vezes dividem famílias, efetivamente, né? Há amigos que deixam de ser amigos por conta de questões políticas, por mais absurdo que isso possa parecer, né? Então, tem que se pensar, sim, nesses way outs desde o início. Isso é o ideal, né? Isso é o que a gente busca sempre trazer como orientação inicial, né? Acho que é o que foi colocado aqui, o Otávio também mencionou. Esse impacto inicial, às vezes, é um pouco desagradável, né, para quem está nos contratando, para quem está nos procurando para assessorar, mas é necessário. É necessário deixar claro que, sim, as pessoas falecem, sim, as pessoas mudam e, sim, as pessoas brigam. Então, a melhor coisa é prevenir desde o início, né? Você colocar por exemplo, uma opção de compra com direito de reversão da opção, por exemplo, para balizar, para equilibrar as partes, né? Se não nos damos mais, eu te ofereço comprar a sua parte, você pode ou aceitar a minha proposta e ir embora, ou comprar a minha parte você e me mandar embora. É uma possibilidade, dentre outras tantas que se pode colocar num acordo de sócios, de acionistas, ou o que for. É curioso que quando a gente está naquela segunda geração, ainda que a primeira geração não tenha passado por um planejamento estruturado, é mais fácil, talvez porque da primeira para a segunda geração
as pessoas sentiram na pele as dificuldades, é mais fácil convencê-los de que aquele planejamento técnico é absolutamente necessário para possibilitar a transição para uma terceira geração. Já da primeira para a segunda geração, isso é mais difícil, porque, afinal de contas, para o empreendedor ter chegado onde chegou, ter construído aquele patrimônio, é porque tudo deu muito certo na estratégia dele. Por que ele vai mudar agora? Essa é a questão. E o cuidado que se tem que ter, eu acho que é extremamente importante, e fica aí uma sugestão, se possível, para novos empreendedores: preparem seus filhos desde o início, preparem-nos para que eles tenham condições de decidir se ficam no negócio, se não ficam no negócio, se tem aptidão para aquilo, se não tem, se a aptidão é outra, para que, quando chegar o momento de planejar, as coisas sejam mais tranquilas. Não, tem empresas que são até mais fáceis, né? Tem empresas que são mais geradoras de caixa, enfim, mas tem outras que têm muitas particularidades, enfim, nem todo mundo tem, assim como mais ou menos todo mundo concorda que não é todo mundo que tem aptidão para ser gestor, né? Nem todo mundo tem aptidão para ser sócio de uma empresa fechada, que você não tem como sair, que se você não você é minoritário ali, se você não estiver olhando, enfim, o seu patrimônio, como é que isso está sendo levado, provavelmente vai dar bobagem, né? E, Otávio, como é que você prepara assim um pouco a família para isso? Tem alguma técnica, alguma coisa que pode ajudar, vamos dizer assim? Eu acho que uma coisa super importante, o Emerson falou na primeira fala dele, que é a questão da comunicação, né? Eu acho que tem muita falha de comunicação em qualquer família, aliás, qualquer empresa, né? A gente vai ver qual é o primeiro problema, comunicação. A coisa não flui bem. E, assim, para preparar as famílias, Roberto, acho que o principal é muito interessante, assim, geralmente a primeira geração, ou um pouco da segunda, eles sempre querem ver a família mais unida, né? E o pessoal para baixo, a segunda, a terceira geração, é muito mais o lado realmente profissional, ter sucesso na vida, vingar, tem as vaidades às vezes, obviamente eu quero ser, e aí você vê briga de irmãos às vezes, porque aquela cadeira é mais importante ou dá mais visibilidade, então por que meu irmão que vai ser o presidente ou vai ser o diretor não sei o quê, entendeu? Então tem essas coisas de vaidade, mas a gente sempre procura aquela questão da troca, né? Tipo, se colocar no papel do outro, sempre se coloque e se veja no lado do outro também. E nessa questão de comunicação, eu volto a dizer, tem que ter as aptidões, porque, assim, ainda mais em famílias grandes, onde a próxima geração, vamos falar da terceira, né? Já está lá os dois irmãos trabalhando, daí tem os sobrinhos deles, os filhos de um. Se são gerações com diferenças de idade muito grandes, daí começa já também outro tipo de discussão, que é assim: meu filho já está na faculdade, ele vai estagiar aqui. Mas espera aí, por quê? Não, só pelo sobrenome ele vai estagiar aqui. Aí o outro irmão fala: mas ele não é competente, teu filho. O meu filho é que é para esse lugar. E daí começa uma outra discussão na outra geração. A gente tenta sempre blindar as gerações de baixo. Essa é uma estratégia que eu sempre uso. Blindar e dá muito certo isso. Então, se o tio e o pai estão brigando, a gente não tem nada a ver com isso. Então, para o pessoal ver muito pela razão. O grande problema em família empresária é isso. A gente pensa muito com o coração, às vezes, e deixa a razão de lado. Eu achei engraçado quando o Renato comentou aí de algumas etnias, né, de famílias de certas etnias, tem mais lógica na resolução das coisas. Eu acho que é meio por aí. Tem a ver com etnia também e tem a ver com a questão geracional. O Emerson comentou agora há pouco que geralmente a segunda geração, quando vem fazer um planejamento sucessório, que envolve também tributário, um monte de coisa, né? Vamos construir holdings para como é que a gente vai organizar todo o grupo e tal. De fato, a segunda geração é muito mais pragmática, porque eles estão preocupados com o centavo, quanto que a gente vai economizar aqui, se a gente fizer assim, se fizer assado, do que a primeira. E a primeira, às vezes, é mais fácil de conversar, pelo menos os advogados aí que me corrijam, é mais fácil conversar porque o fundador ele tem aquela ideia pronta, a ideia pré-concebida está lá, vai ser assim, meio por decreto, faça, né? É o presidente definindo a coisa. Só que nem sempre é pela razão lógica da coisa, né? Muito mais pela vontade, né? Então, às vezes, a gente vê muitos problemas nisso. A gente baseia muito nisso, naquele velho discurso, todo mundo sabe aqui, aquela frasezinha muito trivial, banal, que a gente fala que é assim: jamais você pode contratar alguém que você não vai poder demitir. Então, jamais contrate alguém que você não possa demitir. E isso vale para a família também. Eu falei isso para uma matriarca há um mês atrás, falando já dos netos dela, e é muito engraçado, porque ela ficou meio chocada. Falei,
A senhora precisa ter em mente isso, porque a senhora vai criar um problema para o seu neto aqui dentro. Não é só porque ele é neto ou porque ele é filho daquele filho querido da senhora e tal. Nunca possa botar para dentro alguém que você não pode demitir. Então, assim, vamos avaliar direitinho ele, vamos fazer um acesso, vamos terceirizar o processo de entrada dele, do tipo, quando tem conselho constituído, né? Geralmente quem toma a decisão, lógico, todo aquele trivial, né, que os advogados sempre definem lá, experiência em outra empresa do ramo, tem formado nas melhores faculdades, quer dizer, o cara precisa ter uma coisa comprovada, mas na hora da decisão final, se tem um conselho constituído, quem vai optar não é o conselheiro que é da família, são os independentes que geralmente dão aquele aval, o garoto entra ou não entra, né? Então, assim, para a gente imparcializar a coisa e tentar tirar muito do lado emoção e deixar a coisa mais para a razão. Tá? Isso acho que é um dos segredinhos aí da coisa. Então, isso a gente está pensando para o herdeiro eventualmente entrar como gestor, né? Sim. E aí, idealmente, numa empresa assim grande, se ela for companhia aberta, ele pode até cair fora e dizer, não, vou realizar aqui o meu e sair, enfim. Porque as brigas que a gente vê também, assim, um quer vender, o outro não quer vender, um quer comprar, um quer aumentar, o outro acha que não, que tem que continuar do jeito que está, enfim, um é mais arrojado, o outro é menos arrojado. Então, assim, é uma sociedade que já de cara vai ter problema, né? E como é que você, Renato, você tem experiência aí com sócios que querem sair ou que querem vender alguma coisa e não conseguem? Porque até para isso tem que ter acordo, né? Mesmo que você fale assim, vamos vender e dividir o dinheiro, você precisa estar de acordo com a avaliação, você precisa estar de acordo com os termos do contrato, enfim, não é simplesmente falar, tá bom, então vamos vender, amanhã aparece X na conta de cada um. Tem todo um processo que também demanda conhecimento, entendimento, né? É só uma observação aqui da fala do Otávio, que é importante para a gente, né, que no final do dia esse patraca, barra matraca, é que está pagando os honorários, né? Então tem que tomar um cuidado ali com o comando inicial da vontade dele. Ele é o contratante. Então, às vezes, muita ideia diferente e muito aquém do que o cara está pensando também, às vezes espanta. Né? Só uma Mas, coisa, sem dúvida, vai ter vocês negócio... estão ouvindo o som cortando muito ou é só para mim? Não, tá com uma falha assim, Renato, não sei se a conexão como é que tá. Tá ruim? Exato, quando o Renato fala, tá dando Talvez deve ser o meu fone, então eu vou trocar, um segundinho. Eu acho que talvez seja isso, porque eu não sei Melhorou se é só agora? para mim. Melhorou muito. Melhorou sim. Vamos Então lá. pronto, era o microfone. Resolvido. Bom, o ponto era sobre saída em relação a ativos ilíquidos, né? É o drama, né? Você está lidando com companhia aberta, aí é maravilha, não tem nenhuma dificuldade, né? Mas, sobretudo, ativos imobiliários, né? Aqui é o drama, né? Estamos vivendo um desses agora, exatamente nesse momento, que a primeira ideia era a venda. Então, existia óbvio, não existia consenso, mas existia uma conversa boa na família de que os negócios imobiliários não eram o ramo deles, então acho que chegou a hora de se desfazer. O primeiro caminho era, vamos procurar se desfazer desses ativos em conjunto para conseguir um preço legal e tal. No final do dia que ninguém conseguiu chegar no consenso quanto à avaliação desses ativos e as propostas que apareceram para esses ativos. Então, estamos agora no momento de cisão, né? E agora no momento da briga dos laudos de avaliação relativo à cisão e qual parcela do patrimônio vai ficar com quem, né? Mas esse é um drama que para nós advogados aqui, assim, não tem como fugir, né? Certamente, acho que o Emerson também deve ter uma meia dúzia desse daí na bagagem. De fato, você imagina, né, Renato, se você não tem consenso para conseguir vender, você imagina alcançar o consenso para uma cisão, né? Vai ser, assim, boa sorte. É um treco dramático, porque as pessoas já não estão concordando mais com relação à gestão desse patrimônio, né? Então, assim, não acho que você está alugando bem, não acho que tem que despender nenhum centavo naquele imóvel para reformar. Então, poxa, se você não consegue concordar nisso... Então... sabotar, né? É aquela coisa. Então, também não assino nada para alugar. Então, deixa sem alugar. E aí vai virando pó. Você deixa de gerar renda para manutenção do imóvel. E aí a irracionalidade acaba prevalecendo, né? Alguém tem que chegar e falar, para, está vendo aquilo ali? Está virando pó. Né? Vamos, prioridade.
preservar o patrimônio. Preservado o patrimônio, aí a gente vai tentar achar uma saída para alienar, para cindir, para fazer o que tiver que fazer. Nem falar é fácil, né? Porque a gente está falando, até falando um pouco mais de imóvel, que teoricamente deveria ser uma coisa mais simples, né? Porque você faz aí 2, 3 avaliações de mercado, é uma coisa, em tese, muito mais fácil de ser avaliado do que uma empresa, né? Um sócio que quer sair, ele tem 10%, 15%, 20%, ele quer sair. Até uma avaliação de empresa costuma ser mais cara, enfim. Mas, assim, de fato, a gente ainda vê, infelizmente, muitas situações que chegam na segunda, terceira ou quarta geração e não tem solução preparada para a saída, né? Esse é o ponto, né, Roberta? Uma cláusula de saída mal feita ou incompleta acaba levando a esse tipo de irracionalidade. Né? E os quórums que o nosso Código Civil prevê para sociedades limitadas também não ajuda muito. Né? Agora um pouquinho melhores, de 2 anos para cá, mas mesmo assim acabam trazendo muitas travas, né? Para você conseguir desfazer o imbróglio. E o grande problema é que quando o patriarca, a matriarca vão fazer o seu planejamento inicial, muitas vezes, eu já me deparei com situações em que, olha, vamos prever uma cláusula de saída aqui, alguns way-outs que permitam os herdeiros depois se compor e tudo. Não, de jeito nenhum. Eu quero que tire tudo o que possibilite desfazer esse patrimônio, ou separar esse patrimônio, porque eu construí, eu não quero que ele seja separado e ponto final. E aí ele acaba plantando armadilhas que lá na frente para os herdeiros vão levar a esse tipo de irracionalidade que o Renato comentou. Então, às vezes é algo complicado, não é algo, né, pois é. algo E o dilema de você não ter previsão contratual sobre saída é que você cai na regra geral, né? Que provavelmente pode acabar sendo muito pior e muito mais complicado do que trabalhar com uma regra específica contratual. Exato. E aí vem a importância também do profissional que está atendendo essas famílias, né? Porque muitas vezes, quer dizer, cada irmão tem o seu advogado, o seu assessor. Eu acho que se os irmãos entre si não conseguem ser racionais, é muito importante o papel do assessor de buscar a racionalidade, de buscar conversar com o assessor do outro irmão para buscar esse tipo de acordo, né? Pensando no bem do seu cliente. E isso nem sempre é fácil de encontrar. Né? Muitas vezes o advogado olha só para o seu cliente, não olha para o global. Né? E é da natureza da profissão, talvez, mas enfim. Mas ao não olhar para o global e olhar só para o seu cliente, ele não percebe que ele está matando o negócio de todo mundo. Né? Então, acho que nós, advogados e profissionais e assessores, né, como o Otávio acho que está bem colocando aqui, temos essa obrigação também de ficar de olho e ver o que é. Muitas vezes é melhor perder 2 dedos do que a mão inteira. Enfim, se for possível salvar o ciclo. É melhor um mau acordo que uma boa demanda. É que eu acho que assim, são 2 momentos diferentes, né? Você tem um momento que você pode ainda prever cláusulas e prever situações com os fundadores, ou seja, aquele que tem a caneta decidindo, que é um tipo de trabalho de governança corporativa e familiar, que eu vou passar agora para o Otávio, e você tem um outro momento que é quando já chegou na segunda, na terceira ou na quarta geração e está todo mundo brigando, e aí você tem um outro trabalho de governança de falar, olha, vamos tentar chegar aí em um bom termo, porque senão vai ser ruim para todo mundo, né? Você trabalha isso nos seus projetos, Otávio? Sim, não, eu até ia comentar isso. Agora há pouco vocês comentaram, né? Desde o contrato de constituição da empresa, do comecinho, né? Como é que a gente faz? E pensa num way out, por exemplo. A questão é a seguinte: se existem propósitos, se os propósitos da família estão alinhados, e aí eu não falo só do fundador, né? Que a família é sempre unida. Vamos supor que os irmãos também estão alinhados, tá? As diferenças ainda não estão tão gritantes, quer dizer, eles trabalham bem, aquilo que a gente brinca, que a gente fala a família Doriana, né? Tudo maravilhoso, tudo lindo, funcionando, aquela propaganda, né, que a gente vê de manhã. Só que assim, quando os propósitos estão alinhados, quer dizer, não tem briga, não tem nada, é comum nesses contratos, seja acordo de acionistas entre os irmãos ou cotistas, né, entre a família e tal,
é muito comum as cláusulas de saída serem meio leoninas, né? Que é um pouco do que vocês falaram agora há pouco. Então, ok, tudo bem, a empresa banca uma avaliação da empresa, se alguém quiser sair, quanto que vale a empresa, quanto vale a minha parte. Então, a gente banca uma avaliação, que é uma coisa caríssima, a gente sabe disso para fazer, a empresa banca, só que, mesmo bancando, olha, tudo bem, Emerson, você quer sair? Legal, só que você vai receber, ao longo de 10 anos, uma parcela de tanto, então, assim, é super desestimulador para que o cara saia. Então, assim, quando está tudo alinhado, é isso. Daí, na hora que eclode uma briga, uma discussão mesmo, a coisa fica bem feia. Eu só me lembrei de um caso de um cliente meu recente, que é o oposto do que vocês falaram agora de imóveis, né? Que, como você falou, Roberto, imóvel é uma coisa, parece ser simples, né? O que é? É um cliente que é do ramo de real estate, então eles são construtores, e é uma família não muito grande, mas olha que interessante. Vocês devem saber que no real estate é muito comum, você constitui uma SPE para cada empreendimento, né? Então, estou construindo um prédio residencial aqui num bairro nobre, é uma SPE, estou construindo um shopping center com escritórios em outro lugar, é outra SPE, e por aí vai. E o que acontece lá? Eles não tinham entre aspas, uma empresa como um todo. Então, eram várias SPEs que eles tinham, a família inteira tinha, e com algumas participações desiguais. O casal, primeira geração, é majoritário, obviamente, em tudo, só que, assim, nessa SPE, aquele filho aportou mais que a irmã e que o outro irmão. Na outra foi diferente. Bom, estava uma bagunça. E chegou no momento, né, depois de alguns anos, que os queridos irmãos começaram a se desentender. Então, você imagina o caos que estava. E daí a gente chegou numa solução, colegas de vocês, advogados, vamos montar uma holding, guarda-chuva, que vai ser, né, o nome da empresa como um todo. A holding vai ser dona de todas as SPEs, né? E no meio do processo, o que aconteceu? Um dos filhos se rebelou e falou, estou fora, eu quero a minha parte, tudo que eu aportei. Então, você imagina o caos que é, porque, assim, realmente imóvel não é tão fácil assim. Mas eu aportei mais, aportei menos. Não, mas é aqueles terrenos. Quanto que a gente já tem de terreno? Então, assim, você imagina o caos que é muito complicado. E, assim, e para a família chegar no bom senso. E daí, lógico, né, lá no caso, a matriarca falou assim, não, mas aquele meu filho vai ficar desfavorecido. Ela tem uma noção muito legal de justiça, né? O que eu dou para um, eu dou para todos. Então, não é em função de um filho que eu vou desequilibrar todo o resto. Ela quer ter muita equidade aqui. Só que é complicado. Se um quer sair, ele vai ser prejudicado. E daí o que foi muito legal que ela falou, até para forçar esse sainte a voltar para sair num outro momento. Ela falou assim, eu não vou destruir meu patrimônio por causa de um. E eu fiquei muito no ouvido dela. Eu falei, a senhora não pode prejudicar os outros, né? Eles são 4 lá, você vai prejudicar 3 pelo desejo de um. Então, daí ela ficou com isso na cabeça e falou, Otávio, você tem razão e tal. Daí a gente costurou lá com os advogados. Então ela falou, eu não dou um tostão para ninguém sai. Se sair, eu vou pagar em não sei quantos anos. E assim, a empresa guarda-chuva, que é o que importa. Para eles perceberem o senso de união. E engraçado, e daí isso uniu de novo eles estão juntos, não sei por quanto tempo, só que agora a gente está definindo. Então, no momento que a gente está definindo cláusulas de saída, etc. e tal. Mas tem muito do emocional, tá, Roberto? Então tem muito disso, tipo assim, está claro lá que o alinhamento de propósitos hoje, nessa segunda geração, não estão alinhados, porque tem muita inveja do cargo, quem cuida de uma coisa, de corporação, ou da engenharia, ou do comercial, quem cuida de cada um. Tem muita dessa ciumeira, vamos dizer assim, mas a vontade de pai e mãe, né? Eu quero todos juntos, não vou dividir o patrimônio, não sei o quê. Não sei por quanto tempo dura, tá uma coisa frágil por enquanto, mas está lá o guarda-chuva montado, né? Os advogados amarraram bem, por enquanto. Isso que você está falando é super interessante, porque eu já vi alguns casos, principalmente em protocolo familiar, que se acorda que, por exemplo, quem quiser sair, sai recebendo 60% do valor, né? Porque você está... enfim, aí é até uma avaliação... Uma multa, né? É uma multa, e falando, não, se você quer liquidez para fazer o que você quiser, tudo bem, mas você vai deixar o que é, entre aspas, de todos, mais parrudo, né? É que eu acho que, assim, de novo, a gente fala isso toda vez, não tem certo nem errado, né? Cada família vai se organizar de uma forma, cada família vai entender o que vai ser mais justo naquele caso. Mas, assim, eu acho que o que a gente está batendo forte aqui precisa combinar, né? O combinado não sai caro. Então, é importante para aquele que tem a caneta mesmo falar, olha, eu acho que tem que ser assim, como eu que mando, como eu que fiz o patrimônio,
vou regrar dessa forma, né? Vai sair nessas condições, ou vai entrar nessa outra, ou vai pagar multa, ou não vai, ou o que seja. E depois o grupo todo, se quiser, muda essa regra, né? Mas assim, também já pensando que está recebendo isso quase como um presente, né? Então, se tiver combinado, combinado não sai caro. O problema é gerar essas expectativas. Eu conheci vocês estão falando de senhoras, né? Eu conheci uma senhora uma vez que era a matriarca, porque o marido tinha falecido, ela era jovem, enfim, e ela tinha uma casa aqui no jardim super bem decorada, cheia de coisa. Todo mundo que ia lá falava, eu adoro esse quadro. Quando eu morrer é seu. Eu adoro isso aqui. Quando eu morrer é seu. Só que ela dava o quadro para 10 pessoas, entendeu? Assim. Então, até depois você falar, olha, deixa eu explicar uma coisa. O quadro só é seu na hora que ele estiver na parede da sua casa, né? As pessoas muitas vezes se atribuem uma série de direitos que elas efetivamente ainda não têm e depois querem até que o advogado resolva, né? Porque quando passa por um processo com um consultor, por exemplo, como o Otávio está falando, muitas vezes que a gente faz também na nossa consultoria, a gente fala, olha, vamos sentar e conversar, e cada um vai dar as suas razões, e aí a gente vai tentar chegar num acordo. Mas, assim, quando já chega para o advogado, também tem essa complicação, que cada advogado vai ficar puxando a sardinha para o seu lado, né? Até porque muitas vezes vai ganhar em cima do que conseguir a mais, enfim. Então, é um conflito de interesses muito grande, vira um bololô ali de ciumeira, de falta de conversa, de interesse de profissional. É bem complicado, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso para que as pessoas que têm patrimônio, que têm família, se deem conta que muitas vezes a herança pode ser até uma maldição, né? Porque os filhos passam, em vez de irem lá tocar, todo mundo concordando, em vez de cada um ir tocar a sua vida, né, e fazer as suas coisas, às vezes passa uma existência inteira se debruçando sobre problemas com advogados e tal. Mas assim, vamos falar de soluções. Assim, o Otávio contou agora essa possibilidade que eu acho que é bastante boa quando você consegue falar, então vamos abaixar a bola, vamos fazer alguma estrutura que todo mundo concorda e depois a gente tenta acomodar cada um, né? Mas assim, vocês advogados aí, Renato e Emerson, vocês percebem que os escritórios de vocês estão, ao longo do tempo, menos litigiosos e mais consensuais e preventivos, ou ainda tem muita briga? Assim, pensando... vamos lá. Bom, só para comentário inicial. E, Roberto, só para dizer sobre essa sua cliente que deu o quadro para vários netos, hoje em dia tem solução, é só tokenizar a obra de arte, né, e dar um share do token para cada um, né, dá para fazer essa divisão sem maiores problemas. Mas eu acho que assim, a tua pergunta é muito pertinente e, assim, sem querer me gabar muito, mas o nosso escritório ele nasceu com um espírito de sempre evitar ao máximo o contencioso, né? Então, eu acho, e pelo que eu pude acompanhar, acho que a história do escritório do Renato também não vai ser muito diferente, mas depois ele confirma, né? Acho que assim, sempre que possível buscar o acordo, sempre que possível evitar o contencioso, se o contencioso estiver instalado, buscar minimizar o contencioso, buscar encurtá-lo, porque, né, você evitando essa briga, normalmente você consegue benefícios para todos, né? Então, você tem razão, muitas vezes o teu cliente quer porque quer te pagar com base naquilo que ele tem para receber. Por outro lado, você esticar uma briga até o infinito pode fazer com que o seu cliente não tenha nada para receber. Então, também pensar nisso é extremamente importante na hora de tentar solucionar.
Então, acho que, assim, tentando responder a tua pergunta e não me estendendo demais, sim, acho que com o tempo a gente tem conseguido buscar soluções, tem conseguido dialogar com os advogados das outras partes, não, no sentido de buscar soluções de consenso, buscar acordos, ainda que não sejam o acordo ideal, mas que sejam bons acordos, para encurtar, para que todo mundo saia, pelo menos, com alguma coisa de uma eventual briga que se possa instalar. E acho que, só para complementar algo que você já falou, né, extremamente importante é ter um diálogo honesto, é deixar claro. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema do patriarca, da matriarca, querer favorecer um filho, por exemplo. Não tem problema nenhum com isso. Ele construiu aquele patrimônio, se ele acha que um filho ou uma filha é mais capaz do que os outros, a opção é dele. Mas isso tem que ser deixado claro. O que não dá é para dizer, eu quero dividir tudo igualmente. Mas olha, esta filha aqui especificamente vai ter um cargo na gestão, vai ter um salário acima do mercado e ainda vai ganhar a comissão sobre todos os negócios que fizer, né, de 50%. E aí, na participação societária, também vou deixar aqui um pouco mais de participação societária para essa filha. Não faz nenhum sentido. Né? Quer deixar? Deixa. Mas claro com todo mundo. Mas sempre falando isso, né? Eu quero que seja tudo igual. Eu sempre quis que seja tudo igual. Exatamente. Esse é o problema, né? Existia aquela cultura também, até um pouco mais antiga, de fazer só um testamento, que ninguém sabia o que estava naquele testamento, e na hora que abria, era aquele corre, né? Porque ninguém esperava. Você favorecer um filho surpresa para todo mundo. Em vida já é uma coisa complicada, né? Mas pelo menos você está ali para se justificar, para explicar por que você está fazendo isso e tal. Agora, depois que você já morreu, né? E só antes de passar para o Renato falar da experiência dele, eu me lembro quando eu fazia faculdade, que eu já ficava chocada nessa época, que os professores diziam, olha, o direito material, você ter direito é o que menos importa, você ganha no processo. Eu falava, gente, mas como é que pode ter uma estrutura jurídica que pensa dessa forma? Quer dizer, vai ganhar quem tiver mais fôlego para ficar brigando, mais fôlego significa mais dinheiro, né? E quem tiver o advogado que conhece mais os processos e, enfim. Então, assim, eu acho e eu espero que os escritórios estejam mudando essa visão, né? Vocês dois que também dão aula no GVLO, no INSPER, enfim, mudar um pouco até na formação do advogado, não sei mais aquela coisa da Rede Globo que um olha para o outro e fala, nos vemos no tribunal, né? E todo mundo se odeia e o advogado pessoalmente briga com o advogado do outro lado. Gente, acho uma coisa tão fora de moda, sinceramente, para falar o mínimo. Mas como é que tem sido para você, Renato? A mesma história do Emerson. A ideia é sempre buscar alguma solução de consenso, né? Mas o dilema que a gente vive aqui é que, ainda assim, o contencioso é um empurrão, né? Então, às vezes, para você conseguir conquistar, às vezes para chamar para a mesa, né? Que é um negócio tão bloqueado, isso fora de planejamento, né? Mas já pensando em litígio, eventual, seja divórcio ou inventário. Né? Às vezes, a única maneira de fazer a pessoa sentar para discutir de uma maneira racional e entender o tamanho da encrenca que ela está metida é começando o contencioso. Então, via de regra estratégica, quando isso começa, reza muito para que o advogado contratado da parte contrária também tenha uma postura feita a sua, que ele vai querer resolver aquilo via acordo, senão é uma novela do sem fim. É o tal de tirar da zona de conforto, né, Renato? Você tira da zona de conforto, aí você chama para conversar. Né? Às vezes isso é necessário mesmo, não tem por onde. Essa é uma técnica importante até em escritório, né? Você entra pedindo uma liminar ou pedindo uma tutela antecipada, sei lá como é que chama, pedindo alguma medida de urgência. Se você não ganha, você já até desiste, porque aquilo ali era só para fazer o outro sentar e negociar, né? Mas, Otávio, você já teve clientes assim, é porque você trabalha mais com planejamento de governança, projeto de estruturação de governança familiar e corporativa, mas em brigas grandes, judiciais, assim, você tem
você vê a sua consultoria com o papel de trazer todo mundo à realidade para dar uma sentada numa mesa e falar, vamos tentar, né, ver isso de uma forma mais... Olha, eu sempre tento buscar para a conversa, obviamente, lógico, né? A gente tem que ver os dois lados, tem que... mas, assim, não recentemente, há uns 4 anos atrás, tem um cliente meu onde tinha um litígio histórico lá, entre 2 irmãos, você não se resolveu de jeito nenhum. E aí, de fato, aquilo que vocês falaram, né? O advogado do lado de cá conversar com o advogado de lá, mas deu uma boa liga até nisso, né? E daí foi feito um exercício muito legal de conversa e ver os pontos, porque aí é exatamente isso. Os 2 irmãos, eles não se davam naquele ponto, e 2 herdeiros, caiu no colo deles a empresa. E é um pouco daquilo que você comentou, Emerson, do aluguel do imóvel lá, que está parado e tal. E era exatamente isso. Um dos irmãos queria alugar, não, então vamos vender, ou vamos monetizar isso aqui, fazer alguma coisa, não pode deixar abandonado. E o outro irmão, ao contrário, era totalmente contra, não, deixa aí. Falei, deixa aí, só que tem IPTU todo ano. E alguns imóveis eram prédios, né? Então você imagina, era uma coisa grande. E daí, o que foi muito legal? Porque na hora que teve essa cisão mesmo, né? Então eu saio, eu fico, um queria ficar no grupo como todo, o outro não e tal. Tá bom, daí eles viram tudo que eles tinham de patrimônio e aí equacionou. Foi muito legal, porque assim, foi um trabalho hercúleo mesmo que eles fizeram, os advogados, principalmente do lado desse meu cliente aqui que eu fiquei, né? Que foi o quê? Avaliar todos os imóveis, tudo onde eles... Os imóveis não era, tá? O grupo é outra atividade que eles têm, mas eles tinham muitos imóveis, né? E de herança, inclusive. E daí, o que os advogados fizeram? Avaliaram tudo e conseguiram equacionar e botou isso como forma de pagamento, inclusive, na saída de um irmão, entendeu? Então, o irmão que saiu, não foi só ações dele que ele vendeu, mas até como forma de pagar aquelas ações, o irmão que ficou, também deu a participação que tinha nos imóveis, todos que eles tinham herdado. Então, eles deixaram de ser sócios, efetivamente, não tinha mais nada a ver com a sociedade. O que não queria fazer nada com os imóveis? Se vira, né, que era o que ele queria. E o outro irmão que queria tocar a empresa, está aí de vento em pouco tocando a empresa, muito bem, isso faz 4 anos, foi em 17. E foi uma operação muito legal, mas aqui foi um trabalho louco dos dois escritórios grandes de advocacia, principalmente esse aqui, da pessoa que ficou com a empresa, trabalhou muito nisso. Mas eu reconheço, Roberto, que nem sempre tem conversa, tá? Às vezes tem... Há muitos anos eu fiz um projeto para um grupo lá do sul do país, da região sul do país, e não tinha conversa. Também eram 5 filhos da segunda geração, lá já tinha 3 gerações, né? Uma coisa muito legal, blindamos a terceira geração, foi muito legal isso, mas na segunda geração, dos 5, tinham 2 que realmente não se davam mesmo. Era questão de sei lá, kármica, não sei, não entendo disso, mas questão feia, né? Questão brava mesmo. Não tinha O discussão. santo não batia. Mas não batia o santo, o terreiro, sei lá o que era. Mas olha, eu sei que o pai, uma vez, na época, ele já tinha quase 80 anos, uma vez ele virou para mim e falou assim: Otávio, a gente estava saindo para almoçar, ele falou: Otávio, pelo amor de Deus, olha, eu vendo a empresa, mas eu quero ver a minha família unida junto. Eu virei para ele e falei: olha, eu não sei se o senhor precisa vender a empresa, mas talvez um dos filhos pudesse sair, então, comprar parte dele. E eu sei que, assim, foi muito legal, o projeto caminhou, então não foi isso nesse momento. Anos depois, eu cruzei com um dos que brigava, né, no aeroporto, e ele tinha saído, ele tinha vendido a participação dele mesmo, estava feliz da vida, tocando outra coisa, e a família continua unida. Até melhorou a relação entre eles. Né? Então, sim, com muito certeza. legal. Porque, assim, às vezes tem um ingrediente psicológico tão maluco que a gente precisa identificar, né? Então, por exemplo, eu já tive situações que, assim, não queriam se separar, porque a partir do momento que você se separa, cada um fica dono do seu, né? Então, mesmo que seja dividido super igual, no momento zero, os 2, ou os 3, ou os 4 têm igual, mas dali a 10 anos, obviamente, você vai ter um que foi mais bem sucedido, um menos bem sucedido. Então, partindo desse princípio, alguém já fala, não quero me separar, né? E uma outra coisa muito maluca também, às vezes são pais, que pode ser só o pai ou só a mãe, enfim, mas que às vezes até para manter um poder e um controle, cria situações entre os filhos para que os filhos não se unam. No fundo, um pouco isso, eu não quero que os meus 3 filhos se unam contra mim, então eu vou sempre jogar um veneninho ali, porque sempre aí eu vou ter o controle, né? Então, são situações realmente muito malucas de você lidar só pensando
nos Sim. instrumentos racionais e nos Não, processos. E, Roberta, só um complemento disso que você falou das maluquices. Eu já vi uma coisa muitos anos atrás, tá? Um projeto que eu participei só numa ponta dele, que eram grupos grandes, aí eu não posso nem falar o setor da agro aí e tal, mas assim, a coisa era tão maluca que a pessoa achava que dinheiro tinha carimbo. Então é tipo assim, não, eu saio do negócio, eu vendo a usina e tal, mas para aquela minha prima eu não vendo. Mas que diferença faz? O dinheiro é o mesmo. Não, mas a tua prima está pagando, sei lá, 100 dinheiros. E no mercado vale 80 dinheiros. Não, eu vendo por 80 no mercado para aquele outro grupo concorrente, do que vender por 100 por mais para minha prima. O dinheiro não tem carinho. Não, mas para minha prima, sabe? Então tem umas coisas irracionais, são maluquices, ela perde dinheiro, mas não vende para a prima. Então, é uma loucura. E é por isso assim que hoje eu acho tão importante os advogados participarem desses debates e como vocês dois aí, a gente, né, vocês participam, e vários outros advogados também, que, assim, que na verdade a gente precisa explicar para o cliente que a vida não é um código, né, que você não vai resolver do jeito que está escrito lá. Um outro advogado, que é o Kignel, que participa também lá do Jeff, ele fala: uma sentença ela não resolve um problema, ela põe fim numa demanda judicial, mas o problema continua, né? Então, essa questão de você também fazer, né, o advogado ser um pouco psicólogo, o consultor ser um pouco advogado, a gente tem que ficar o tempo inteiro trocando de papel, enfim. Então, bom, a gente já caminhou bastante, eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento, cada um. Vamos começar pelo Renato, que foi o último. Não, o Otávio foi o último. Então, vamos começar pelo Otávio agora. Faz um fechamento para a gente, Otávio, assim. O que você quiser. Não, eu só acho assim, eu só repito uma coisa que eu falei logo no começo, eu acho que cada caso é um caso, cada família é um caso. Eu já trabalhei uma vez com um grupo muito grande aqui, faz muito tempo isso, e é um empresário conhecido na mídia, um dia ele virou para mim e falou assim, eu vi que ele estava nervoso antes de uma reunião ali que a gente ia fazer, ele veio, ia, saía da sala, entrava, e eu ali preparando o material e tal, ele veio, falei, algum problema? Falei, não, Otávio, a minha família tem jeito, a minha família é normal. O senhor, entendeu? O senhor já disse, falei, mas é lógico, nenhuma família é perfeita, toda família tem desentendimento, mas também tem coisas muito boas. Olhe pelo lado positivo, né? Então, a gente começou a ver um monte de coisas legais. Ele já estava no segundo casamento, então lá era complicado, porque ele tinha 3 filhos de um casamento e 4 de outro, ele tinha 7 filhos. O que já não é uma boa estratégia de governança, né? Não, e isso todos eles e muitos desses 7 na gestão, né? Lá, trabalhando mesmo, alguns só em family office e tal. E a empresa, para você ter uma ideia, é ele e o irmão dele. Então tem lá os outros sobrinhos. Então é um caos. Tudo bem, vamos lá. Eu acho, Roberto, assim, só para um fechamento aqui da minha parte, eu acho que assim, eu repito aquilo que eu falei, cada família tem as suas particularidades, né? Eu acho fundamental, primeiro, seja o advogado, seja o psicólogo, seja o consultor, quem for, primeiro, entender o momento daquela família, tá? O momento, a maturidade dela para qualquer questão de governança familiar, governança corporativa, porque daí, em função disso, a gente consegue desenhar o modelo societário que ela queira, algo muito mais sofisticado, os advogados estão aí para ajudar, ou algo até bem mais simples nesse momento, mas depende muito do momento de maturidade que a família está e que a empresa está também, para aceitar isso. Tem empresas que, falar de conselho, os caras não sabem nem o que é isso, é um tabu, ou vai trazer alguém de fora para dar palpite na minha coisa. E tem empresas que é o contrário. Não, preciso de opinião externa, quero formação, vou mandar meus filhos estudar fora, não quero que eles trabalhem aqui. Então, precisa haver muito momento disso. E à medida que as gerações vão passando, aquilo que a gente já falou bastante aqui, né? Preparar as próximas gerações, next gen, que a gente fala, para serem herdeiros. Tá? E herdeiro, ele vai ser acionista, cotista, sei lá o que for, mas não para ser um executivo daquela empresa, mas assim, pela responsabilidade que ele tem de ser feliz na vida. Entendeu? Às vezes você vai ser feliz na vida estudando arte em Nova York, entendeu? E deixa o teu negócio aqui, o teu hospital que você é dono, sei lá o que for aqui. Então, acho que é muito isso, muito essa consciência, trazer a consciência, muito diálogo em família. Tem famílias que são belicosas e tem famílias que são famílias dorianas, né? Então, tem de tudo. Mas eu acho que é um papo aberto, um papo transparente. O transparente é muito importante. Você falou isso agora há pouco, né, Roberta, de mães que ficam tacando aquela pimentinha para os filhos do sunir e tal.
eu já vi também, tem muito disso também. Então, é sempre ter um diálogo aberto, comum. E, às vezes, eu já virei para matriarca algumas vezes, já virei para patriarca algumas vezes, fundador, e falo, o que o senhor quer? Né? Tipo assim, mas o senhor percebe que o senhor está fazendo um mal para o teu filho, ou um mal para o teu neto, ou um mal para o... E tem muito disso. Em muitas dessas empresas, ou famílias empresárias, o sobrenome pesa muito. E eu nunca vou me esquecer, só para encerrar, o que eu uma vez vivi num grupo, há muitos anos atrás, família muito grande, e tinha um da terceira geração, o rapaz estava fazendo faculdade e tal, ele estava infeliz porque é uma cidade, uma capital aqui do Brasil, mas uma capital de um estado do sul, e esse rapaz, o sobrenome dele era o nome do grupo empresarial. Então, todo mundo conhecia ele pelo sobrenome, né? E era um peso aquilo para ele. E ele, um belo dia, ele cismou, jogou tudo para cima, pediu para os pais, ele tinha 18, 19 anos, sei lá, foi para a Europa, foi fazer um intercâmbio, ficou lá 3 anos, estudou lá, viajou, se divertiu. E eu falava com toda essa geração, né, por Skype na época. Né? E ele, anos depois, eu cruzei por um acaso, feliz da vida, realizado, estava em outro lugar onde ninguém sabia o que ele era, o nome dele, nem nada. Voltou muito mais feliz. Hoje, olha a coincidência, hoje ele trabalha no grupo, eu descobri isso recentemente, na virada do ano da pandemia. Trabalha no grupo, feliz da vida, se realizou. Então, eu acho que é muito isso, tá, Roberta, para terminar. Muito diálogo, transparência e principalmente respeitar o momento de cada um, tá? Não existe solução mágica, mas assim, o estágio de maturidade e também o estado da família, se é uma família perigosa ou não, se estão bem, por aí vai. Mas é isso, em linhas muito gerais. Emerson. Bom, acho que o Otávio falou muito bem, e é isso, acho que para ser breve, preparação desde cedo, né, desde sempre. Quando é que eu tenho que me planejar? Quando eu resolvo empreender. Esse é o momento ideal. Né? É a partir dali que eu tenho que me planejar. Acho que o Otávio mencionou aí, eu não sei se de governança, mas não é exatamente um exemplo de planejamento, ter 3 mais 4, 7 filhos, efetivamente. Mas aí cada um tem a sua história, a sua vida, e toma as suas decisões e arca com as consequências das decisões. Mas é isso, acho que é planejamento, preparo desde cedo, né, do empreendedor, da empreendedora, da família, e honestidade, comunicação honesta. A comunicação honesta gera confiança, confiança é a base de qualquer negócio, né, seja um negócio familiar ou não. Então, acho que são esses talvez esses os recados a serem dados, ou pelo menos a expressão aqui da minha opinião. No mais, só agradecer, Roberta, Otávio, Renato, prazer sempre encontrá-los e bater esse papo com vocês. Muito bom, parabéns pela iniciativa, Roberta, a série está muito boa. Prazer é nosso, vamos seguir em frente. Mas olha, eu falei desse monte de filho que não era boa governança, é brincadeira, tá? Eu fiz um curso uma vez com uma das herdeiras do grupo Omint, é uma família argentina, e são acho que 13 filhos, ou 15 filhos, não sei, é muito filho. Mas eles desde sempre estudaram, cada um eles têm também muita coisa de imóvel para compensar com seguro, né, de saúde, a Mint é seguro. Então, assim, a menina que fez esse curso comigo, ela era extremamente bem formada e falava dos irmãos, os irmãos tinham irmão com cargo, irmão sem cargo, irmão estudando fora, então, realmente não é o tamanho que traz o problema, né? Mas, enfim. Até porque, né, Roberta, sendo ou não boa governança e bom planejamento, no mínimo a pessoa é uma excelente gestora, né? Porque conseguiu construir uma baita empresa e criar 13 filhos. O mínimo que a gente pode dizer é que a pessoa sabe gerir as coisas. É verdade. Renato. As consequências das suas decisões. Aquela máxima, né, que o combinado não sai caro, né? Então, pensar em encrenca que pode acontecer lá na frente, se amando, né? E aí lá na frente, com os bons contratos, bem redigidos, bem pensados, ninguém tem surpresa. É isso aí. E eu acho que, assim, a gente falou de família Doriana, eu acho que não existe muito isso, né? Toda família tem as suas questões. Então, não ter vergonha também de se expor, porque aquela frase lá de só muda o endereço é um pouco isso, né? Cada um tem também as suas questões e vai ser falando e conversando e eventualmente até se expondo um pouco que você consegue resolver, né?
Roberta, até fazendo um elogio né? Bom, primeiro agradecendo também que o Emerson me lembrou, né? Eu até esqueci de agradecer a oportunidade aqui, mas eu queria fazer um elogio da importância do papel de vocês três advogados, que é o seguinte: o Renato falou muito disso, de um contrato bem feito e tal. Eu acho que a gente misturando as duas coisas, a boa comunicação, isso que você falou agora, né, Roberta? A gente tem uma transparência, uma comunicação boa e tal, e ninguém é Doriana, a família perfeita Doriana. Mas eu acho que, assim, vocês como advogados devem saber disso, né? Quer dizer, um bom contrato é aquele que a gente não tem que tirar da gaveta, né? A gente não tem que exercer, não tem que executar. Então, meu pai, que era advogado também, sempre comentava isso também. Então, não é que precisa ser no fio de bigode, mas eu acho que, assim, tem uma boa conversa. Quer dizer, o combinado não sai caro, como você falou, Renato, o velho ditado aí. Eu acho que, dando uma coisa muito bem estruturada, a gente formaliza um acordo de acionistas, um contrato, a constituição da empresa, qualquer coisa. O papel de vocês, advogados, é fundamental para a coisa estar bem amarrada e muito bem feita, mas, se possível, para ficar na gaveta. Aí é o melhor dos mundos, né? Então, É isso mesmo. Gente, eu queria agradecer vocês também. Surpreendentemente, estou adorando essas conversas. Muito obrigada por aceitarem participar, por todos os comentários. E vamos em frente, que teremos outros também. São muitos os temas e a gente pode falar de muita coisa aqui junto. Então é isso, gente. Obrigada e voltem sempre. Obrigado e saúde a todos aí. Saúde. Muito obrigado.